quero trazer logo de cara aqui para você uma questão muito importante, tá? O advogado do Mauro Cid, ele é um semi-fanfarrãozinho, tá? Eu já vou dizer isso para você. Porque é aquele cara que não pode ver um microfone, que já quer falar. Não, dá o microfone, quero falar, né? Abriu a porta da geladeira, acendeu a luz e já começa a fazer o discurso. Então, ele é esse sujeito. E como dizia minha vovozinha, a dona Venância, quem fala muito dá bom dia para cavalo. Só que agora ele se superou loucamente. Assim, foi uma coisa absurda, porque estava ao vivo, não tinha mais como voltar, já tinha ido pro ar o que ele falou, e aí ele volta atrás, numa situação que ficou um ridículo do ridículo. O que acontece? A principal questão, nós sabemos que temos aí encerrado esse inquérito da Polícia Federal que aponta uma tentativa de golpe de Estado, uma armação de militares e de outras pessoas, de políticos e outras pessoas no processo. E nós temos uma situação que eu considero gravíssima, que foi essa tentativa. Eles estavam tentando matar, né, a possibilidade de matar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. Fala-se, inclusive, da tentativa de matar o próprio Dino. Então, veja bem, aqui nós não estamos falando mais de política, de esquerda-direita, de um golpe em si. A gente está falando de um golpe, mas, junto com ele, atentados contra a vida de pessoas, assassinatos. E veja bem, esse é um ponto que todas as pessoas, até agora, tem muita gente em estado de choque. E há um consenso, acho que todo mundo, eu acredito que você coloca aqui nos comentários o que você pensa, mas eu acho que você também acredita que o Bolsonaro seja o principal, o articulador, que tudo tenha partido do próprio Bolsonaro. Ah, vamos matar o Lula. Ah, beleza. Porque o Bolsonaro tem esses discursos, né? Vamos fuzilar petralhada, a minha especialidade é matar, aquela coisa toda. Então, não é assustador pensar, o Bolsonaro queria matar o Lula. Não é uma coisa que você vai falar, nossa, que coisa, hein? É algo de se esperar de um sujeito que tem aquele comportamento. E aí, nós estamos todos, nesse momento, esperando o desenrolar dessas investigações, a abertura do sigilo e tudo mais, para a gente ter essa conclusão de que o Bolsonaro era o articulador do golpe e dos assassinatos. Essa questão ainda não está esclarecida para a sociedade. E quando a Andréa Sadi, a jornalista, foi fazer a entrevista com o advogado Mauro Cid, essa foi a primeira pergunta. O Bolsonaro, ele sabia que estava tendo uma articulação para um golpe de Estado? O Bolsonaro sabia que eles queriam assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes? E o advogado, de uma maneira assustadora, ele disse sim, o Bolsonaro sabia de tudo. O Bolsonaro sabia que ia ter golpe, ele sabia que ia assassinar. E isso é uma coisa que só isso já é uma coisa assustadora. Porque ele diz que o Mauro Cid confirmou para a polícia isso. Então, quer dizer, é assustador. Só que aí o que acontece? Cai a ligação. A ligação caiu. Caiu, né? Caiu a ligação. 9 minutos depois ele volta. E quando ele volta, ele desdiz tudo o que ele falou. E a jornalista fica assim, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O senhor acabou de falar que ele sabia, agora você está falando que ele não sabia. E foi um dos momentos assim mais absurdos. Olha, com certeza esse ano foi o momento mais absurdo, né, dessa história toda. Porque é óbvio, né? Ele coloca num primeiro momento a resposta que todo mundo queria ouvir e no segundo momento ele volta atrás misteriosamente. Então, realmente é muito absurdo. Eu vou trazer para você esses dois momentos, tá? O vídeo dele afirmando aquilo que eu considero óbvio, que eu acho que todo mundo concorda e sabe que foi isso que aconteceu. E o segundo momento, ele completamente perdido e voltando atrás de tudo que ele falou. Veja esse vídeo, sempre pedindo para você dar o like. Dê o like, né? Se inscreva no canal. Dá essa moralzinha pra gente, se inscreva aqui no canal, dá essa força aqui. E não se esqueça, no final do vídeo a gente tem aquela dica especial da renda extra para você, tá? Mas primeiro,
o vídeo dele afirmando e falando tudo aquilo que nós já suspeitamos e já acreditamos. E o primeiro momento da entrevista, olha só. Ele, chamado ontem a falar para o ministro Moraes, ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento, a versão verdadeira dos fatos. Não tem interesse nenhum que não seja responder aquilo que a justiça está pedindo. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liderança desses fatos. E quando ele confirma que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado, ele dá detalhes de reuniões em que eles estiveram, de informações que ele passava para o ex-presidente. Como é que era essa ciência que tinha o ex-presidente, doutor? Ele era um assessor realmente de reuniões, de sessões, que assessor diretamente com o presidente. Detalhes mesmo, no fundo, ele não tem muitos detalhes. Ele tem detalhe da reunião realizada, onde ele participou, que, aliás, foi pública a reunião, embora esse aspecto mais particular não tenha sido revelado publicamente. Mas ele confirmou, sim, todos os fatos, a decisão e indicou, inclusive, o tipo de infração que teria cometido, né? Foi apreendido pelos investigadores e repassado. Ontem apenas foi digamos, o coroamento desses fatos. Agora vem a conclusão, deve ir para a PGR, uma semana, um pouco mais disso, aí, a PGR elaborar, que provavelmente vai precisar lá seus 60, 90 dias, porque são 800 páginas de procedimento. Então, o Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirma que sabia, sim. Na verdade, o presidente, então, sabia tudo. Aliás, eu tenho a impressão que comandava essa organização. Tanto que ele acabou sendo denunciado, que a gente vê com a denúncia do Ministério Público, por esses fatos. Então, como você vê, a pergunta é objetiva. Ela fala a respeito das questões de maneira muito detalhada e direta. Olha, ele sabia do assassinato, sabia dos golpes, sabia? Ele disse sim. Ele falou sim. E aí, cai a ligação e ele volta. Quando ele volta, fica aquela situação até que as pessoas dizem, o que está acontecendo mesmo aqui, né? Que é quando ele começa a desdizer tudo aquilo que ele tinha falado minutos antes. E aí ele vem com um novo discurso, olha só. É importante retificar, parece que saiu uma coisa errada aí. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo, até porque o tudo é muita coisa, né? Alguma coisa ele tinha, evidentemente, conhecimento, né? Mas o que é o plano? Então, o plano tem um desenvolvimento muito grande. Não, doutor, o senhor falou isso. O senhor acabou de falar que ele sabia do plano de execução e do plano do golpe. Tudo que o senhor disse, o senhor está dizendo tudo fora isso. Sim, o presidente, segundo a informação, teria conhecimento dos acontecimentos que estavam se desenvolvendo. Isso era o conhecimento dele, não pode negar. Agora, não tem nada além disso. Eu não falei em plano de morte, em plano de execução como sendo plano de morte, não. Execução de um plano pensado, desenvolvido, imaginado, querido, nesse sentido. Não, peraí, então vamos voltar aqui, porque assim... Vamos voltar. O senhor falou, eu fiz uma pergunta bem direta, é bem simples a pergunta. Se o Cid disse ao Supremo ontem que Bolsonaro sabia do plano de golpe, e o senhor disse, está gravado aqui, inclusive, está numa sonora do senhor... que sim, o Cid disse isso, confirmou isso ontem ao Supremo. Perguntando novamente para o senhor, ontem, para o ministro Moraes, o Cid disse que que Bolsonaro sabia que estava em curso um plano de golpe de Estado? Olha, o plano de golpe de Estado eu nem sei se estava em curso, porque eu sei que havia uma turbulência, digamos assim, administrativa no governo, nas possibilidades do governo, esse negócio. Claro que ele tem conhecimento, tinha conhecimento. Agora, não é um plano de golpe. Que tipo de golpe? Isso eu não sei. Não sei que tipo de golpe poderia ser.
Agora, tinha o interesse no acontecimento que estava acontecendo naqueles dias, o presidente sabia. Mas naquele momento estava sendo discutido um plano de golpe de quê, diz o Cid? Não, eu não sei golpe de quê. Plano de golpe? Não sei. Plano de golpe, um golpe de Estado. Não, isso eu desconheço. Eles tinham conhecimento que estava sendo organizado, estavam discutindo, estavam trabalhando, estavam elaborando, tentando alguma coisa, né? Mas golpe de Estado, não sei, é uma expressão mais forte, né? Golpe de Estado é um crime específico. Você vê que a repórter, Andréa Sadi, ela dá até uma risada. Ela não consegue disfarçar ali o choque, porque, na verdade, ele entrou em contradição clara, né? Você vê que no primeiro momento ele afirma claramente e depois ele, não, que golpe? Que golpe é esse? E dá uma de João sem braço. Eu nem sei se esse termo pode ser utilizado hoje, né? Que eu nem sei se eu posso falar isso. Mas é um negócio de antigamente, lá no interior a gente fala isso, né? Deu uma de João sem braço. Quem que é o João? Quem é? Coitado! Quem tirou o braço do João, coitado? Mas enfim, você conseguiu entender o que aconteceu aí? Eu quero colocar duas questões sobre isso, tá? De uma maneira muito clara. Quando a gente fala em planejamento para assassinato, nós estamos falando de bandidos de altíssima periculosidade. A gente está falando dessa questão do golpe de Estado, a gente está falando de atos terroristas, na minha opinião, é ato terrorista. Nós estamos falando de quadrilha, né? Grupo de pessoas que se reúnem para cometer um crime. Nós estamos falando de atentado contra a democracia e nós estamos falando de assassinatos. E muitas vezes, e são 37 indiciados, e muitas vezes a gente fala aqui sobre essa situação, né, que inclusive confere à própria eleição do Lula um ato heróico, um ato bravo, né, porque ele foi eleito mediante todas as circunstâncias, naquele dia da eleição, os caras fechando rodovia, uma coisa assim assombrosa. Uma série de questões feitas pelo Bolsonaro, dando dinheiro para todo mundo, né? É dinheiro para motorista de caminhão, para motorista de táxi, aumento substancial, né, de planos como, por exemplo, o Bolsa Família. E depois disso, ele ainda perde as eleições e o governo Lula mantém os valores que o próprio Bolsonaro falou, olha, isso aqui é só agora, tá? É só até o final do ano. De fato era mesmo, né? O projeto era só até o final do ano. O governo Lula mantém o Bolsa Família nesse valor e tudo mais. Mas é importante a gente colocar aqui que estamos falando de bandidos, de criminosos. Tanto que já temos a prisão de alguns justamente por isso. E é claro que o advogado chegar ao vivo, como ele falou, ao vivo, e afirmar claramente que o Bolsonaro sabia de tudo, que ele estava por trás de tudo isso, esse é o ponto assim mais relevante dessa história toda, porque o foco é o Bolsonaro. O Bolsonaro era aquele que queria se beneficiar de tudo isso. Ele era a pessoa principal. E quando ele entrega o Bolsonaro dessa forma, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Ele entregou. Na verdade, ele entregou o Bolsonaro. E a extrema-direita está divulgando apenas a segunda parte desse vídeo, essa segunda parte de agora. E esse vídeo está sendo divulgado nas redes bolsonaristas e da extrema-direita, só a segunda parte. A primeira parte não. Então eu estou trazendo para você esses elementos, trazendo para você o que aconteceu, porque realmente é absurdo tudo o que aconteceu. E eu queria muito que você colocasse aqui nos comentários, por favor, se você puder, qual dos dois que você acredita? O primeiro ou o segundo? Você acha que o primeiro, né? Você acha que o Bolsonaro sabia de tudo e estava por trás desses golpes, do golpe e dos assassinatos? Ou o segundo, que não, né? Não, o Bolsonaro não sabia e ninguém sabe e tal. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo para outros brasileiros como você acompanhar. Se inscreva no canal, dá essa moralzinha aqui pra gente, seja um inscrito aqui do canal. A gente tem essa dica da renda extra para você e a gente coloca aqui do lado prints de pessoas que são inscritos aqui do canal que já estão recebendo
essa renda extra, que já estão inclusive ganhando em dólar. Você pode trabalhar aqui no Brasil, ganhar em dólares. Então vale a pena você entrar em contato. É o primeiro comentário. Você entra aqui, tem um primeiro comentário fixado. E aí você vai entrar em contato diretamente comigo. Eu mesmo vou explicar para você no seu WhatsApp todos os detalhes, tá bom? Primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho, ajude para que a gente mantenha o nosso trabalho aqui informando você. Você pode ajudar de várias formas, pode ser um membro aqui do nosso canal. Seja um membro do nosso canal. Por favor, avalie essa possibilidade. Essa semana recebemos um membro do canal e mais um apoiador e uma apoiadora do nosso Apoia-se. Apesar de a gente estar um pouco distante da nossa meta, é desse jeito mesmo, né? Devagarzinho que a gente vai chegar. Então, avalie a possibilidade de você ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você puder, se você não puder, você ajuda quando você puder. Mas dê essa força para a gente continuar. Eu quero continuar trabalhando para você. Ajude a gente para a gente continuar o nosso trabalho por aqui. Um bom final de semana, porque sextou. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.